Todas as crianças vão ter o seu culto, vão participar da sua ceia. Isso é uma bênção lá, em nome de Jesus. Está um pouco escuro aqui em cima, gente. Com o pastor branquinho ainda dava para passar, mas... Aí... É muito escuro, no pastor pretinho fica difícil. Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre... A gente vive muito num tempo que nós pensamos que Deus é aberto para tudo. Que na igreja nós podemos fazer tudo o que vem na nossa cabeça, para que a gente se sinta bem. E muitas vezes nós procuramos fazer uma igreja para as pessoas. Nós pensamos em um culto onde as pessoas vão se sentir bem, onde eles são o centro de todas as atenções. Mas nós temos na palavra de Deus algo diferente, onde o centro de tudo não somos nós, onde o centro é o próprio Cristo, onde todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Então, quando nós nos deparamos com uma palavra em que diz que eu sou amado por Deus, que eu sou aceito por Deus, que Deus me ama, que Deus me deseja, Deus me quer, Deus me aceita da forma como eu estou, e isso satisfaz o meu coração, e eu me sinto feliz, acolhido, e recebo essa palavra. Porém, tem algo que nós temos que aprender, que Deus, Ele aceita a todos, mas Deus não aceita tudo. E quando nós nos deparamos com um texto, que está no livro de Malaquias, no capítulo 1, onde nós nos deparamos com um Deus que rejeita alguém, isso talvez pode nos chocar um pouquinho. Possa nos colocar contra a parede e dizer assim, opa, essa face de Deus eu não conhecia. Mas Salomão vai dizer que os olhos do Senhor estão por toda a terra, contemplando, observando atentamente os maus e os bons. Deus sabe de tudo, Deus conhece todas as coisas, e Deus conhece a nossa vida antes mesmo da gente fazer alguma coisa. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje à noite, sobre o perigo de sermos rejeitados por Deus. Porque aceitos por Deus nós já sabemos que nós podemos ser. Mas nós podemos ter a clareza na nossa mente de que Deus ele pode nos rejeitar. E a gente aprende isso em Malaquias capítulo 1, no verso 1, quando o Senhor, Ele faz uma advertência. E está escrito assim, uma advertência. A palavra do Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia, o quê? Eu amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada, e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Deus está dizendo aqui nessa palavra, eu amei Jacó, mas eu rejeitei a Esaú. E nós somos rejeitados por Deus, não por causa de Deus, não porque Deus é ruim, Deus é mau, não, Deus não quer receber você, mas nós somos rejeitados por Deus pelas nossas atitudes,
por aquilo que nós fazemos, pela forma como nós conduzimos a nossa vida, pela nossa rebeldia diante do Senhor. E nós perdemos o que há de mais valioso que nós podemos receber, que é a herança que Deus pode nos dar, a sua bênção. Deus está dizendo a Esaú que, está dizendo através de Malaquias, que Esaú perdeu a sua herança, e ela foi entregue aos chacais do deserto. Se essa palavra fosse escrita aqui no nosso Acre, não teriam chacais do deserto, mas teriam urubus, para você entender com mais clareza o que Deus fez com aquilo que Esaú perdeu. Com toda a herança, com tudo que foi precioso. Os chacais do deserto se alimentam de coisas mortas, estragadas, podres. E é exatamente isso que Esaú fez. Aquilo de herança, de precioso, Esaú matou, transformou em algo desprezível, transformou em algo podre, algo que não serve para nada, a não ser comida dos chacais do deserto. E Deus está nos advertindo que se nós não valorizarmos, não o agradarmos em todas as coisas da nossa vida, o mesmo pode acontecer conosco. Deus, Ele pode rejeitar a nossa vida, se eu não preservar aquilo de valioso que Ele entrega para a nossa vida, para nós. Então, dentro desse entendimento, eu quero que você vá para Gênesis 25, e aqui a gente vai meditar um pouco nessa palavra, nesse capítulo e alguns versículos. Você abre e deixa a sua Bíblia aberta, para que você possa usar durante a palavra de Deus, que ela é preciosa. Se você não tem uma Bíblia, compre. Se você puder comprar duas, compre duas. Se você puder comprar mais de uma tradução, compre mais de uma tradução. Pastor, mas eu não vou comprar, por que eu vou gastar R$100, 120 numa Bíblia? Se tem no meu celular, que é de graça, várias traduções, você pode perguntar e se questionar isso, né? Mas a que você tem no celular, você não tem garantia de ter ela para sempre. A que você tiver na sua casa, ela é sua. Você não tem perigo de perder. A qualquer momento, ela pode sair da sua loja de aplicativo, ela pode parar de funcionar. Se você ficar sem internet, algumas não abrem. Então, você tem a garantia, compre 2, 3 traduções, guarde na sua casa, estude, medite. Tenha tempo para entender e aplicar a palavra do Senhor na sua vida. Gênesis 25. O que Esaú fez para ser rejeitado por Deus e para perder a sua bênção? Versículo 29. Jacó tinha feito um ensopado, quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco das coisas vermelhas. Essa coisa vermelha aí, pois eu estou exausto. Em alguma tradução vai dizer um guisado, um ensopado. Seria uma comida deliciosa que Jacó estava preparando. A gente pode encontrar em outra tradução: estou cansado, eu estou quase morrendo. E aqui nós entramos no primeiro ensinamento, de o porquê Esaú foi rejeitado por Deus. Primeiro, ele estava cansado, ele estava exausto. E o cansaço, o desânimo, a exaustão, é um alerta de algo muito perigoso na nossa vida. Entenda que ninguém cai da noite para o dia. Ninguém desobedece a Deus da noite para o dia. Ninguém abandona a célula de uma hora para outra. Ninguém abandona os irmãos, a comunhão. Num domingo ele está maravilhoso, quando no outro domingo ele nem sequer surgiu, apareceu, ele não deu notícia. Ele não vira as costas para o Senhor da noite para o dia. Isso vem sendo um processo gradual na sua caminhada, e um alerta de que algo está errado.
é quando ele se sente cansado para as coisas do Senhor. Quando ele está exausto para fazer aquilo que o Senhor determina. Quando ele está cansado para ir na célula. Quando ele está indisposto para ir no culto. Quando ele está exausto para ter tempo com Deus. Quando ele não consegue, ele está muito cansado das atividades que ele tem na igreja. Ele está muito atarefado de coisas que têm roubado a sua energia. Quando você se sentir assim, cansado, exausto, quase morrendo, é um alerta de perigo, de que faltam poucos passos para que você morra, para que você caia, para que você abandone ao Senhor, para que você perca a sua herança. Nós observamos, são passos, são muito comuns. Eu recordo um tempo que um discípulo ele começou a compartilhar umas coisas, e eu disse assim para ele: olha, tem alguns anos que eu já acompanho pessoas, e eu vou dizer para você o passo a passo de que vai acontecer com a sua vida. E isso não é uma revelação do Espírito, Deus não está me dizendo nada, não estou tendo uma visão na minha frente, o Espírito Santo não veio e falou no meu ouvido, ouvi uma voz diferente que está dizendo sobre você. Não, não é sobre isso. É pela experiência do tempo acompanhando pessoas. O próximo passo que você vai dar vai ser esse, falei para ele. Depois que você fizer isso que eu estou te falando, você vai fazer tal coisa. Depois que você fizer tal coisa, você vai fazer mais isso. E falei uns 4, 5 passos para ele. O último passo que vai acontecer, você vai entrar aqui na minha sala, desse mesmo jeito que você está, e vai dizer que não vai mais vir na igreja. E eu estou falando você porque você tem esse coração, porque se fosse outro, eu diria que ele nem apareceria aqui novamente. E conto isso não com alegria, porque exatamente foi trilhando passo a passo. Eu ainda tive a oportunidade de conversar algumas vezes e alertar sobre esses passos. Mas ele continuou caminhando até que um dia, depois de alguns cultos sem aparecer, me procurou durante o dia, sentou na minha sala e disse assim: pastor, eu vim me despedir. Eu digo: eu sei, eu amo você. Vamos olhar para trás, vamos ver os passos que você deu. E todos bateram com o alerta que eu fiz para ele. E um dos argumentos que essa ovelha, esse discípulo usou, foi o que ele estava muito cansado das coisas de Deus. A igreja estava tomando muito tempo dele. E eu lembro que eu até conversando, eu disse assim: quantas horas você gasta nas atividades da igreja por semana? E contamos as horas das atividades que ele gasta na igreja, não dava um dia de trabalho dele. Eu disse: acho que o que está te cansando é o trabalho, não? Que está muito maior o tempo. Mas esse é um passo que tem que servir como um alerta para você. Se você se sentir cansado das coisas de Deus, não é hora de parar, é hora de descansar. Não confunda. Quando você estiver sobrecarregado, cansado, quase morrendo, não pare, só descanse. E nós temos que aprender, a palavra diz que nós temos que descansar onde, gente? É aonde? No Senhor. Por que a gente quer descansar na fazenda? Por que a gente quer descansar no hotel? Por que a gente quer descansar no shopping? Por que a gente quer descansar fazendo uma viagem? Se a palavra diz que nós descansamos no Senhor. Eu digo e repito sempre que eu tenho oportunidade: o Senhor não cansa ninguém. A presença de Deus não cansa. É pelo contrário, a presença de Deus renova as nossas forças. A presença de Deus traz refrigério. Deus não faz ninguém cansado, pelo contrário, Ele multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Ele leva as suas ovelhas por pastos tranquilos. Ele refrigera a nossa alma. Quantas experiências nós já não temos em que nós estamos na sexta-feira, já no último dia de trabalho, para quem trabalha até sexta,
no penúltimo para quem vai até sábado. E nós já estamos ali nas últimas. A bateria está com 10%. A gente está cansado ali, fadigado, a semana foi cheia, a cabeça está pesada, está doendo. Você quer só ir para casa, tomar um banho, vestir uma roupa leve, deitar na cama, assistir uma televisão, mas aí tem uma vigília na igreja. E aí você, com muito esforço, você vem na vigília. 2 horas depois, parece que o Senhor te colocou num carregador turbo. E todas as suas fraquezas foram embora. Porque o Senhor, Ele renova as nossas forças. Então, se você se sentir cansado, não pare, somente descanse, porque o cansaço precede a desistência. Se você não descansar, o próximo passo que você vai dar vai ser o de desistir. E o cansaço, o desânimo, a fraqueza é um sinal de que a sua fé está indo embora e você está inclinado aos desejos da carne. E a carne, ela só tem um objetivo: te afastar de Deus, te afastar do Senhor. E não é longe do Senhor que você renova as suas forças. Longe do Senhor nós ficamos cansados, tanto que Ele nos faz um convite: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei vocês. Lugar onde você vai encontrar descanso e alívio é na presença do Senhor. O segundo ensinamento, o segundo motivo pelo qual Deus diz que rejeitou a Esaú, é porque ele buscou o caminho mais fácil. Ele chega a Jacó e ele diz: me dá um pouco desse teu ensopado, esse teu guisado, um pouco dessa tua comida. Ele não queria pagar o preço, ele não queria ter trabalho para alcançar aquilo que ele desejava. E nós somos inclinados a desprezar tudo aquilo que vem com facilidade. Tudo que é fácil, tudo que você tem acesso de uma maneira fácil, você tem a inclinação a desprezar. Se você vê, às vezes a pessoa mora na frente de um parque e ela não desfruta desse parque, ela nem liga mais. Ela mora na frente de uma praia, ela não vai na praia. Ela mora num condomínio onde tem uma área de lazer bem legal, bem bacana, e ela não desfruta dessa área de lazer. Não é assim? É assim. E você que não tem, quando chega, olha, às vezes, meu Deus, eu dava tudo para morar aqui. Todo dia eu estava caminhando nesse parque, armava uma rede aqui nessas árvores. É porque você não mora lá. Se você morar, você também não ia desfrutar. Que nós somos inclinados a desprezar tudo que é fácil. Quando eu me converti, eu posso ter o prazer de dizer que me converti no início do século. Olha que bênção, não é? Estou antigo já. Me converti no início do século, 2002, quando eu me converti, a internet ainda engatinhava. Para a gente acessar a internet, a gente tinha que ter um computador em casa, ou ir em uma lan house, alguma coisa assim, ou no trabalho. Não era todo lugar que tinha internet, os telefones ainda funcionavam para fazer ligações, mandar uma mensagem, jogar o jogo da cobrinha, não era? Era essas coisas assim. E a gente não tinha acesso a essa multidão de informações e conteúdos que nós temos nos dias atuais. E quando eu me converti, para a gente aprender a palavra de Deus, a gente tinha que sair de casa, domingo pela manhã, cedo, e ir para a escola bíblica, passar 2 horas de ensinamento para você aprender a palavra de Deus com mais detalhe, não sendo uma pregação no culto. A gente precisava fazer isso. Para aprender o instrumento, a gente tinha que sair de casa, ir na casa da pessoa que ia ensinar, ou na igreja num horário, gastava tempo. A gente não tinha esse acesso que nós temos de todo o conteúdo, de qualquer coisa que está na nossa mão.
Mas com todas as bênçãos que tem, que existem, disponíveis para você se alimentar de Deus, da palavra de Deus, das coisas do Senhor, nós desprezamos, nós não damos valor, e nós gastamos o nosso tempo em conteúdos que no final do dia o nosso cérebro vai descartar, para não acumular muita informação desnecessária. Se você ficar meditando na palavra de Deus, durante o seu dia, se alimentando de todo o conteúdo que edifica, no final do dia o seu cérebro vai ter trabalho, porque ele vai ter que armazenar esse monte de bênção na sua vida. Então nós somos inclinados a desprezar tudo que vem com facilidade. Nós não vamos na célula, porque a célula está lá toda quinta-feira. Eu não venho no culto, porque o culto está lá todo domingo, eu posso ir semana que vem. Eu não valorizo as orações que estão tendo, a comunhão com os meus irmãos. As pessoas dizem assim, nós vamos sair dessa pandemia melhor. Eu acho que não, acho que nós saímos, foi pior mesmo. Não saímos melhores, não. Depois de 5 meses da igreja fechada, quando a igreja abrir, eu vou valorizar a comunhão dos meus irmãos. Vai, não. Eu vou ter tempo com o Senhor, não vai. Porque nós desprezamos, nós buscamos o caminho da facilidade. E ser crente, ser um cristão de verdade, ser um salvo, ser um santo, dá trabalho. Não é fácil. Vai exigir de você que você tenha esforço para você ter uma vida espiritual saudável. Vai requerer de você dedicação. Vai exigir de você que você seja persistente, que você seja corajoso, que você seja ousado, que você não fique no meio do caminho, que você tenha disciplina, que você renuncie. Tudo isso vai exigir de você, e nós que estamos acostumados a querer coisas fáceis, se não for fácil, não quero. Se eu tiver que pesquisar, olha por onde a gente está caminhando. Quando eu estudava, a gente tinha que ir na biblioteca da escola. Pegava os livros, alugava o livro, emprestava o livro. Ia ler. Depois escrevia todo o trabalho, fazia aquelas capas com as letras bonitinhas que alguns de vocês faziam. Não é? E levava para a escola, um esforço tremendo. Hoje você tem que fazer um trabalho, você vai lá de chat GPT, faça um trabalho para mim sobre a guerra de não sei quanto. Aí está tudo o textinho lá pronto. Faça uma dissertação sobre isso. Até a Bíblia, a inteligência artificial está escrevendo uma nova Bíblia, tirando aquilo que não é interessante para o mundo moderno. Nós queremos o caminho da facilidade. É isso que nós queremos. Mas se você não quer ser rejeitado por Deus, não seja como Esaú. Não busque o caminho da facilidade. Não olhe a porta larga, olhe a porta estreita. Não olhe o caminho largo, olhe o caminho estreito. Quanto mais difícil estiver sendo o caminho da sua caminhada de fé, fique feliz, contente, glorificando a Deus, porque você está no caminho certo. Quando as pessoas vêm aceitar Jesus, a gente deveria dizer assim: olha, está vendo essa imagem aqui? Pessoas sorrindo, felizes, alegres, contentes, pulando, saltitando, cheios de dinheiro, feliz, sem problema nenhum. Está vendo? Isso daqui que a sua vida não vai ser. Agora olhe essa outra imagem aqui. Pessoas com marcas no corpo, sangrando, sofrendo, suado, ali batalhando, guerreando.
Um caminho difícil, os pés inchados da caminhada, escalando, subindo, descendo, pegando chuva, pegando frio, apanhando, passando fome, passando sede. Aí você está vendo essa imagem aqui? Isso aqui vai ser a sua vida. Essa vai ser a sua caminhada a partir de hoje. Mas tem algumas diferenças entre esses dois quadros. Nesse alegre e contente, sem problemas, você andará sozinho por ele. Nesse cheio de dificuldade, o Senhor estará presente contigo. Nesse quadro onde você vê essas pessoas felizes, contentes, sem problemas, o final dele é a morte eterna. Mas esse onde você vê essa pessoa toda marcada, como Paulo disse, eu trago sobre o meu corpo as marcas do Evangelho, essas marcas te levarão à vida eterna. Não queira o caminho da facilidade. Terceiro motivo pelo qual Deus rejeitou Esaú. Esaú viveu pelos seus olhos, pelos seus desejos dos olhos, o ensopado vermelho o seduziu. Desde sempre, o diabo usa sempre a mesma estratégia. Por que Eva caiu? Desejo dos olhos. Ela viu que era bom. Ló e Abraão, ele olha para um lado, deserto, olha para o outro, uma campina verde, os olhos o seduziram. O que derrubou Davi? Davi estava no palácio, ele viu a esposa do seu melhor soldado tomando banho. Uma das coisas que derrubaram Sansão foi aquilo que ele viu. Foram os seus olhos. Porque os olhos, ele vai falar sobre o desejo da nossa alma. O apóstolo Pedro vai dizer que nós somos escravos daquilo que nós desejamos. Nós somos tentados, Tiago disse, nós somos tentados por aquilo que nós queremos, pelo desejo que está dentro de nós. Ele vai dizer no verso 14 e 15 do capítulo 1, que a tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem, que nos arrastam, e esses desejos dão a luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, ele gera a morte. Cuidado com os seus olhos, cuidado com o que você deseja, domine o seu desejo, ao ponto de você conseguir declarar o que Davi declarou: a minha alma deseja por ti, assim como a corça deseja pelas águas. Ela sente o cheiro das águas, a distância, e ela sai enlouquecida em direção. E assim deve ser o seu desejo pelo Senhor. Você tem que sentir o cheiro, o aroma das orações dos irmãos. Estão orando, você tem que sair desesperado de onde você está para ir. Chegou o domingo, é dia de culto, é o aroma dos irmãos reunidos adorando ao Senhor. Você sai desesperado para isso. É dia, é quinta, é quarta, é dia da célula. Estou sentindo o cheiro de longe da presença de Deus. É o secreto no seu quarto, na sua oração, na sua meditação diária. Ah, Senhor, como é agradável. Eu sinto o cheiro e eu desejo por esse dia. Eu desejo por esse momento. Eu desafio você. Eu faço um desafio. O pessoal vende coisa pela internet. Faz o desafio para você provar. Se você não gostar, você pode devolver, ele devolve o dinheiro, não é assim? E eu desafio você, durante 30 dias, se você separar 1 hora do seu dia, de preferência antes de você fazer qualquer coisa, para você estar mergulhado buscando o Senhor. Ali você orar, ali você adorar, ali você cantar, ali você meditar na palavra de Deus, mas sem o celular, sem a televisão ligada, só você e o Senhor.
Esquece dos teus problemas, não vá pedindo tudo, pai, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, busca pelo Senhor. No final desses 30 dias, se você não estiver um cristão melhor, eu devolvo o seu dinheiro. Não tem erro, gente. Não tem erro. Se você fizer jejum, a sua carne morre. Se você orar, a sua carne morre. Se você buscar a palavra, a sua carne morre. Se você se santificar, a sua carne morre. Os desejos da carne, os desejos dos olhos vão enfraquecendo. Até o ponto em que você não tem mais desejo, mas você deseja pelo Senhor. Você está entendendo? E aqui nós entramos no final, no nosso último motivo pelo qual Deus rejeitou Esaú. Esaú não valorizou o que Deus entregou. Gênesis 25, verso 31. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Esaú desprezou a primogenitura. Abraão abençoou Isaque. Isaque iria abençoar o seu filho mais velho, aquele que havia nascido primeiro. E eles lutavam no ventre da mãe. Quando eles nascem, Esaú nasce primeiro. Jacó vem logo na sequência, agarrado no calcanhar de Esaú. E eles crescem. Jacó era amado por sua mãe, Rebeca, e Esaú amado por seu pai, Isaque. E as bênçãos que seriam derramadas não eram qualquer coisa. Deus abençoou a Abraão. Abraão transferiu essa bênção a Isaque. Isaque iria transferir a Esaú. Eles cresceram. Jacó era homem caseiro, de pele lisa. Esaú, homem do campo, cheio de pelo. Quando eles tiveram esse momento, eles eram jovens ainda, eles tinham cerca de 20 anos de idade. E aqui fala de um tempo de imaturidade, e todos nós passamos por isso. A imaturidade não nos leva a tomar decisões boas, em decisões corretas. Quantos erros nós já tomamos, já fizemos, quantas atitudes erradas nós já tivemos por causa de imaturidade. Se você pudesse voltar no tempo, 10, 15, 20 anos, você faria muitas coisas diferentes. Relacionamentos que você teve, você não teria mais. Um casamento que você entrou, talvez você não entraria. Empregos que você aceitou, você hoje não aceitaria mais. Coisas que você deveria ter feito para o Senhor e não fez, hoje você faria. A imaturidade leva a isso. E a primogenitura, ela fala de algumas coisas. Uma delas é a herança das bênçãos de Deus. Isso daria acesso a alguns privilégios. Isso faria com que Esaú recebesse em dobro do que do seu irmão Jacó. E ele se tornaria o líder da família depois que o pai morresse. Não seria mais Isaque o chefe daquela casa, mas seria Esaú. Tudo isso estava em jogo nessa decisão que Esaú tomou. E você entender que as suas decisões, tem uma aula da Universidade da Vida que a gente dá após o encontro. As suas decisões te definem. E é exatamente isso. As tuas decisões, elas geram consequências. As nossas decisões, elas são como sementes que nós semeamos.
com a certeza de que ela vai frutificar, vai crescer e nós vamos ter que comer desse fruto. Não há como fugir dessa lei da semeadura, onde nós semeamos, um dia nós vamos colher. O problema é que quando a gente semeia, acontece alguma coisa? Nada. Eu um dia inventei, eu digo, eu vou fazer um canteiro aqui em casa, gente. Esse negócio de estar indo comprar verdura, cheiro verde, todo dia, não dá certo. Vou fazer um canteiro. Aí a minha esposa já queria que eu comprasse aquele canteiro bonito, né? Para gastar dinheiro logo. Eu disse, não, vamos primeiro, deixa eu aprender a mexer nesse negócio aí. Pega qualquer bacia lá da velha, vamos plantar aqui dentro desse negócio. E aí comprei as sementes, comprei a terra, o adubo, tudo, o fertilizante, aquele negócio todo. Preparei o lugar, furei, fui no YouTube, aprendi como é que fazia tudo. Peguei dicas com os universitários. Aí preparei a terra e semeei as sementes, coentro, cebola, essas coisinhas que a gente usa em casa, né? No outro dia eu ia olhar, nada. Aí eu regava, aí passava. No outro dia eu olhava, nada. Regava, olhava, nada. Mas eu semeei a semente, não está acontecendo nada. Porque é assim, as sementes que nós semeamos na nossa caminhada funcionam da mesma forma. Você semeia e sabe o que acontece? Passa um dia, nada, mas a semente está lá. Ela está guardada, ela está germinando. Ela está começando a produzir. 43 anos depois, Isaac chama Esaú. Disse assim, meu filho, vá para o campo e prepare uma caça. Faça um guisado para mim, eu vou abençoar você. Rebeca está próxima, ouvindo a conversa. Quando ela escuta, ela chama Jacó e diz, Jacó, vem cá, eu vou preparar a comida que seu pai gosta, porque ele vai abençoar o seu irmão. E você vai, enquanto Esaú está no campo procurando a caça, você vai levar o ensopado para o seu pai. E ele vai te abençoar. Ele diz, mas eu sou homem liso, não tenho pelos. Esaú é peludo, meu pai vai perceber. Ela disse, não, fique tranquilo. Deu roupas de Esaú para Jacó, Jacó vestiu, pegou a pele dos animais que haviam morrido, colocou sobre a pele dele. E quando ele se aproximou do seu pai, o pai o tocou. O pai sentiu o cheiro das roupas e disse, esse é o meu filho Esaú. 43 anos depois. Depois de alguns dias naquele canteiro, começou a brotar algumas folhinhas verdes. Não foi no mesmo dia. As sementes que nós plantamos não nascem no mesmo dia. 43 anos depois, Isaac abençoa a Jacó, pensando ser Esaú. Quando Jacó volta do campo, com a comida preparada, e chega diante do seu pai, e o seu pai disse assim, alguém veio antes de você, e eu já o abençoei. E assim será. 43 anos depois. Não despreze aquilo que Deus entrega nas tuas mãos. Hoje você faz como Jacó, você despreza, como Esaú, perdão. Você rejeita.
você troca um plano lindo de uma vida que Deus tem para ti por um pecado momentâneo. É uma semente que você plantou e nada acontece. Porém, ela vai frutificar, ela vai nascer. Podem passar semanas, meses, até mesmo anos. Um dia ela vai frutificar e você vai ter que colher. Porque a fatura, ela chega. As nossas decisões, elas implicam no nosso futuro. Quando Isaac acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e trouxe a seu pai. Ele disse: meu pai, levante-se e coma da minha caça, para que o Senhor me dê a sua bênção. Perguntou-lhe seu pai Isaac: quem é você? Ele respondeu: sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaac começou a tremer muito e disse: quem então apanhou a caça e trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar, e a ele abençoei, e abençoado será. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um grito forte e cheio de amargura implorou ao pai: abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. Deus rejeitou Esaú, porque Esaú desprezou o que Deus tinha para ele. Não adianta, entenda algo. Quando o dia da consequência dos seus atos chegar, não adianta você gritar alto, não adianta você se amargurar, não adianta você implorar. A consequência, ela vai existir. Se você se arrepender, você vai receber perdão dos pecados. Mas aquilo que Deus tinha para você, talvez nunca mais aconteça. Você vai ter que trilhar por outro caminho. Um dia eu vi uma pastora Tânia Teresa, ministrando a casais. E ela disse algo que são palavras que marcam a gente. Ela disse assim: quando você casa com alguém, quando você faz uma aliança com alguém, há uma bênção de Deus determinada para esse casal. Se essa aliança for quebrada, aquilo que Deus prometeu para aquele casal é desfeito. E talvez você tenha a oportunidade de reconstruir sua família e casar novamente. Mas aquilo que Deus tinha separado para você desfrutar, naquela primeira vez que você casou, nunca mais você desfruta. Deus, ele pode te abençoar de outra forma. Mas são as dores que nós vamos acumulando na nossa vida por causa dos nossos atos. Um jovem que entrega o seu corpo antes do casamento, ele pode receber o perdão de Deus, ele pode ter a sua vida restaurada, mas a bênção que Deus tinha para ele se manter puro e santo até o dia de casar não vai existir mais. Ele vai desfrutar de outras bênçãos. Tem coisas que Deus entrega na sua vida, coloca na sua mão, que se você for perseverante, você for fiel, você se manter fiel ao Senhor, você vai desfrutar daquilo que Deus planejou inicialmente para você. Se você desprezar isso, se você plantar sementes que vão gerar consequências amargas, por mais que demore, mas vão gerar consequências difíceis, você vai ter que viver isso. E algo que eu digo para muitas pessoas, e vou dizer para você agora, não é mais uma pregação, é um aconselhamento. No dia que você olhar para trás e ver que a semente que você plantou no passado, ela gerou fruto e você está vivendo hoje, viva
de cabeça erguida. Não culpe ninguém. Foi você o responsável por tudo que você está vivendo. Não foi a igreja, não foram seus pais, não foi ninguém, foi você, porque você plantou uma semente errada. Davi, quando ele vai saindo do palácio, quando ele abandona a sua casa, onde o seu filho Absalão tenta guerrear contra ele, e para que ele não mate o filho, ele prefere abandonar o palácio. Para que ele não guerreie contra seu próprio sangue, ele abandona o palácio. Ele vai andando por um caminho, imagina a mudança real. Davi estava fazendo uma mudança, com tudo que ele possuía, com tudo que ele tinha, andando no meio do caminho, aparece uma pessoa e começa a apedrejar Davi. Começa a jogar pedras em Davi, começa a proferir palavras contra Davi. Davi em nenhum momento levanta a voz. Davi em nenhum momento repreende aquele homem. Davi ele diz assim: eu sou merecedor de tudo que eu estou passando, porque eu pequei contra o Senhor. Se você tiver o coração assim, você caminha o caminho da restauração. Se você não transferir culpa dos seus atos para outras pessoas, você vai caminhar o caminho da restauração. Assuma as responsabilidades. Seja homem de Deus, seja mulher de Deus, diga assim: eu pequei contra o Senhor. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Tudo que eu passar, tudo que eu sofrer, eu passarei glorificando ao Senhor, porque Deus está colocando sobre mim a consequência dos meus atos. E o apóstolo Paulo mesmo diz que de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem semeia, ele colherá. Não despreze, gente. Se as suas atitudes foram as atitudes de Esaú, que desagradaram a Deus, você fez o que Deus reprova, você fez o que Deus não deseja, e isso tem feito você viver distante do Senhor, Deus te dá a oportunidade para retornar a Ele, sabendo que você vai ser aceito, porque Deus aceita a todos, mas sabendo que Deus não aceita tudo. Deus é justo, e como Ele é justo para te perdoar, Ele é justo para estar com você no dia que você vai sentir dores pelas consequências das atitudes que você fez. Ele vai estar junto com você. Ele vai dizer: você está passando esse sofrimento, mas eu estou aqui junto com você. Vamos permanecer fiel. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos encerrar nosso culto. Fique em pé. Que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Que você saia desse culto aqui melhor do que você entrou. Quando Deus ele fala com a gente, aquela palavra fica no nosso coração. Ela gera confronto dentro de nós. Ela nos aperta, ela nos espreme. E que você possa sair hoje daqui apertado, mas abençoado pelo Senhor. Amém? Vamos orar a Deus. Eu gostaria de que você viesse à frente, que a gente pudesse orar juntos aqui, como família, como igreja. Que o Senhor tenha te santificado